Você vai se esforçar, você vai treinar muito, vai treinar muito, muito, muito. Não existe treino forte. Treino forte é quando nós estamos a treinar forte. Quando vês a dedicação que esses indivíduos conseguem ter, tu depois pensas, porque é que eu também não consigo fazer o mesmo, né? Eu vejo muita gente, às vezes, a entrar já com a cabeça do ele é mais forte que eu provavelmente vou perder. Não, é mais forte, é mais uma razão para ganhar. A mente comanda o corpo. O que nós pensarmos e o que nós acreditarmos que conseguimos fazer, eu acredito que nós conseguimos fazer. Você tá lá para dar o seu show. Se você chegou no Mundial é porque você tem potencial para ganhar. Você tem potencial, você treinou para aquilo, você se dedicou, porque você não chegou lá por acaso. Eu não permito que nada nem ninguém me impeçam de chegar ao sucesso que eu ambiciono para mim, mesmo que esse alguém seja eu próprio. Quanto mais aguentas, mais ganhas. Quando um senso de missão e propósito impetuosamente queima no peito de um atleta, esse atleta descobre um nível inaudito e apoteótico de performance. Um nível que jamais imaginaria ser possível atingir. Um potencial ilimitado e muitas vezes inexplorado. Construir um mundo melhor para todos é o coração do movimento olímpico. Mais do que nunca, o mundo está sedento por agentes de mudança que, através das suas ações, deixarão a sua marca no mundo e contribuirão para salvaguardar as necessidades do presente e das futuras gerações. Atletas são líderes que fazem cair por terra o mais enraizado dos paradigmas, que moldam e transformam a sociedade, difundindo luz em cada direção, acendendo a chama da esperança, inspirando atitudes e curando a letargia de um mundo doente e que pede socorro. O desenvolvimento sustentável da sociedade do nosso planeta está em suas mãos. Se não for você, como atleta, a cumprir essa missão, então quem? E se não for agora, quando? A decisão é tão somente sua. Pela primeira vez na história, as nações deram as mãos e se comprometeram na realização de uma agenda global de desenvolvimento, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. A Agenda 2030 reconheceu o esporte como um importante facilitador do desenvolvimento sustentável, o que fortaleceu o movimento olímpico. Tanto que hoje nós temos a Agenda Olímpica 2020+5, que estabelece recomendações para que a gente possa utilizar o esporte como um meio de transformação do mundo. E tanto a Agenda Olímpica 2020+5 quanto a Agenda 2030 das Nações Unidas convergem para um ponto em comum que eu quero destacar aqui: a promoção da saúde mental. A saúde mental é a nova fronteira dentro do esporte,
E se você ainda não está atento a esse tema, você já está para trás. E para conversar sobre o aspecto mental do treinamento atlético, eu convidei ele, que é atleta olímpico de judô, um poeta e um ativista da saúde mental e um grande amigo, Célio Dias. Então, bora, Célio. Muito obrigado, viu, por você concordar em realizar essa entrevista, disponibilizar o teu tempo para a gente poder conversar e falar sobre esse tema, esse assunto tão importante, o aspecto mental do treinamento atlético. Eu fiz questão de convidar você, porque eu acredito que nós temos uma missão em comum, que é justamente fortalecer esse aspecto da mente, o aspecto mental do treinamento atlético. E para mim é uma oportunidade única, é uma oportunidade incrível, porque além do fato de você ter chegado aonde todo mundo quer chegar, você entende, você tem uma combinação de fatores que é sensacional. Você entende a influência e a importância da mente para a saúde e para a performance, e além disso, você ainda é um defensor, digamos assim, da saúde mental. Então, eu acredito que você pode trazer uma perspectiva única para essa série de entrevistas, e é um prazer e uma honra enorme ter você aqui para a gente poder conversar sobre a tua jornada, conversar sobre mentalidade, mindset e também sobre o sistema de saúde, as crenças que permeiam o sistema de saúde, que para mim, se tem uma coisa que eu gosto de conversar consigo, é isso. Então, Célio, muito obrigado, viu? Obrigado, eu, Kai. Sem dúvida que obrigado por não podia ser apresentado de forma melhor. De facto, sou um defensor da saúde mental, sou um ativista em prol da saúde mental, porque não existe saúde física sem existir saúde mental e vice-versa. Portanto, numa sociedade em que a vulnerabilidade, os conceitos do mundo turbulento estão tão disseminados, vivemos cada vez a um ritmo mais frenético, mais acelerado, considero de facto urgente versarmos sobre este tipo de temáticas. Ótimo, incrível, perfeito, perfeito. Agora, antes da gente chegar nesse ponto, eu e as pessoas que vão assistir isso daqui, a gente quer conhecer o Célio, queremos saber sobre o Célio. Então, eu quero saber, assim, você chegou ao nível olímpico, mas, obviamente, nem sempre foi assim. Então, eu gostaria de saber como, lá atrás, se você voltar no tempo, como que surgiu o judô na sua vida, com que idade, como é que surgiu, como é que foi essa experiência, e vamos começar por aí, então. Sim, o judo, eu comecei a fazer judo quando tinha 13 anos, por convite de uma amiga minha, de uma mãe de uma amiga minha, que coincide também ser judoca, que é a Telma Monteiro. E naquela altura eu senti logo uma conexão imensa com o desporto, porque senti que me podia conectar afetivamente com as pessoas e, por outro lado, entendi logo que o atleta tem, de facto, esta missão de ser promotor, de ser motor de desenvolvimento social. Como diz Nelson Mandela, o desporto é um serviço social. Uau. E então, eu acho que é, de facto, eu considero ser a minha missão primordial versar uma vida e ter uma vida de acordo com os valores e os princípios que me foram ensinados, mas acima de tudo que as pessoas, que quem me considera um exemplo ou uma referência o possa fazer ou possa ser eu uma opção de referência, porque é muito complicado e eu passei por essa experiência de não haver representação. Não haver representação quando ligamos a televisão, não haver a representação
na cultura não haver representação, a nível de referências escolares não haver representação, a nível de beleza, de entretenimento, e então eu considero e eu penso que é mesmo importante esta parte da representação, porque é através da representação que nós nos podemos espelhar no outro e compreendermos a nós mesmos. Ou seja, porque muitas das vezes o que acontece nisso, e nós vamos ter a oportunidade de falar o que acontece na saúde mental, e nós vamos ter a oportunidade de falar disso mais à frente, é que nós temos a tendência de pensar que somos os únicos que estamos a passar por uma determinada situação, quando há milhões de pessoas, possivelmente no mesmo lugar que nós, e então considero mesmo importante falar sobre isso. Mas retomando um bocadinho mais atrás, eu comecei o judo com 13 anos, como já disse, e foi um desporto que eu me conectei porque na altura senti que me podia desenvolver como pessoa. Uau. Eu tenho, como todas, quer dizer, não sei, não, acho falar assim, as generalizações são sempre precipitadas, mas eu considero que não é possível ser-se humano sem ter-se medos. E um dos meus maiores medos, não, o maior medo, é eu não cumprir, eu não me cumprir. E eu cumprir-me significa eu atingir o meu potencial máximo. Eu quero estar com 100 anos e ter a certeza que no dia anterior à minha morte eu pensar assim, independentemente de como morrer, ou se no momento dizem que nós quando morremos temos um flashback ou uma retrospectiva na nossa vida, quando chegar a esse momento eu quero ter a certeza assim, caraças, eu deixei um legado, eu fiz o meu melhor e não me podiam exigir mais, porque com as condições que eu tinha, com o background que eu tinha, eu dei o meu melhor. E então é por isso que eu luto, é por isso que eu me desenvolvo e é por isso que eu estudo, escrevo, advogo e incentivo as pessoas sempre a apostarem no seu desenvolvimento pessoal. Excelente. E esse senso de missão que você tem, nós estamos, eu diria, eu ouso dizer que nós estamos a viver esse senso de missão, uma vez que pessoas, atletas, enfim, gestores, técnicos, vão assistir isso daqui. Eu também vou falar com pessoas que tomam decisões sobre isso. Então, é assim que a gente começa uma transformação. E mais do que nunca, essa parte do aspecto mental está sendo evidenciado, né, nas organizações esportivas, e nós estamos fazendo exercendo o nosso papel nisso. Então, é excelente. E agora, tem uma coisa que me chamou muita atenção, que você falou que começou aos 13 anos de idade. E com 13 anos de idade, já é uma idade, assim, que não é a que as pessoas costumam começar o judo. Muitas vezes se começa o judo mais cedo, porém, isso não impediu você de chegar até onde você chegou. Você falou que desde muito cedo já tinha a mentalidade de uma missão, de algo, de um propósito. Então, eu conheço muitas pessoas, eu me lembro da minha época de escola, por exemplo, as pessoas não costumam ter esse mindset. Então, no teu ponto de vista, como alguém que chegou lá e começou, aspas aqui, tarde, e desde muito cedo tinha essa compreensão de missão, qual é o mindset que um jovem tem que ter para chegar nesse ponto? Isso é incrível para mim, isso é incrível. Qual é a crença, o mindset que se tem que ter para que se chegue nesse ponto, desde cedo? Bem, agora chegamos aqui, até me arrepiei, porque sempre que se fala de mindset, psicologia, é tudo aquilo que eu sou apaixonado, e
sem dúvida que eu costumo dizer isso, que eu tenho um coração muito português, eu adoro o meu país, mas a minha mentalidade é completamente anglo-saxónica. Para mim, é, vai, estava a tentar traduzir para o português, mas vai mesmo em inglês. Go Sim. big or go home, fake it until you make it, expressões desse género, para mim, fazem todo o sentido. E fazem todo o sentido, na minha perspectiva, e de acordo com... E da maneira que eu sinto as coisas e percebo a realidade que me rodeia, para mim, eu costumo dizer que eu sou um atleta de judo. Eu não me considero um judoca. E isto não é falta não é ser humilde. Para mim é claro que eu, com a idade, estou a ganhar, e agora que estou próximo dos 30 anos, completo 30 anos em fevereiro, no próximo dia 8 de fevereiro, estamos quase, e eu estou mesmo contente, que acho que no meu caso está a ser, nós em Portugal dizemos uma expressão que uma pessoa quando envelhece se conserva bem, é como o vinho do Porto, que é quanto mais velho melhor. E eu acho que não é tanto tenho a genética de característica das pessoas negras, mas eu acho que é mesmo quanto mais velho, mais aprecio as coisas simples da vida, e a simplicidade da vida é para mim, é tu conseguires aproveitar e te rodeares da paz de que tu necessitas. E isso é um privilégio. E aí, para mim, é onde reside grande parte do segredo da saúde mental. É tu encontrares aquilo que é importante para o teu equilíbrio. E eu já sei, e isto, eu acho que nós, um dos grandes problemas também na saúde mental é que nós não lidamos com a verdade. A sociedade mascara, não é? Hoje em dia, dizeres que estás... Quando eu não me lembro na história da minha vida a perguntar a alguém, mesmo a amigos, num contacto inicial, tá tudo bem? E as pessoas dizem, sim, está tudo bem. E logo há uma cultura de fingimento, não é? Hoje em dia não se pode estar bem e depois não se pode estar mal. E as pessoas, e eu também incluído, nas redes sociais também alavancamos isso, não é? Essa necessidade de estar tudo bem. E na verdade eu acho que é possível, e isto vai parecer contraditório, mas eu funciono bem no contraditório, que é eu consigo ser feliz mesmo quando não estou bem. Uau. Porque aceito que aquela é a minha verdade. E eu acho que quando tu partes sempre de uma base de verdade, quando tu contactas com a tua verdade mais interna e aquilo que realmente está dentro de ti, tu consegues perspectivar e estar em paz contigo mesmo. Eu acho que isso é super importante no que toca à saúde mental. E depois há a questão de em termos de mindset, para mim, eu tenho eu aos 18 anos disse essa frase e que permanece para mim como um segredo, não é um segredo, mas é como um state of mind, que é: eu não permito que nada nem ninguém me impeçam de chegar ao sucesso que eu ambiciono para mim, mesmo que esse alguém seja eu próprio. Ou seja, nada nem ninguém me vai impedir de ser bem-sucedido e de alcançar aquilo que eu quero. E como nós vamos ter mais oportunidade de falar à frente, eu, a seguir aos jogos, fui diagnosticado com esquizofrenia paranoide, que quem não sabe é um quadro que se caracteriza quando as pessoas não estão estáveis, e eu sou um esquizofrénico paranoide funcional que se caracteriza por ter alucinações, não partilhar do socialmente acreditado, e isso em algumas situações dá muito jeito, e aquilo que mudou, a maneira como eu passei a olhar para mim,
para mim, há duas frases que, para mim, quando me dizem, para mim, é apagarem o meu fogo com gasolina, que é, tu não és capaz ou tu não vais conseguir. Ai. Apagarem o meu fogo com gasolina. Então, eu lembro-me que estava num hospital psiquiátrico e estava com uma crise de ansiedade imensa. E estava a falar com a enfermeira que estava a cuidar, que estava a fazer a ronda nessa noite para nos deitar. E ela disse uma coisa que para mim foi o game changer. Ela disse assim: Célio, você tem que se habituar que não vai ter a sua vida de volta. E eu naquela altura não conseguia escrever, andava de maneira robótica, urinava, babava-me, e aquilo, mesmo naquele estado de quase de vegetal, aquilo que eu pensei para mim assim, eu não vou o quê? Não, tu não me conheces. Tu não me conheces. Essa enfermeira não sabe o que ela fez. Ela não sabe o que ela despertou. Ela despertou a Fênix cá em mim e foi engraçado que eu já tive a oportunidade de a encontrar num evento de saúde mental e estava-lhe a relatar aquilo que eu tinha feito, que tinha naquela época já tinha escrito o Amador e o Black Skinny's Jewelry, já tinha feito o primeiro ano de psicologia, já tinha regressado aos treinos, e estava estável. E então ela não me disse, mas eu tenho a certeza que nós naquele momento os dois lembrámos daquela noite e ela estava claramente impressionada com as minhas conquistas. E é uma coisa que eu escrevi recentemente quando postei a minha nova foto de perfil do Facebook, que é uma frase que eu tenho, que é: com ou sem doença mental, na minha cabeça só mando uma pessoa. E essa pessoa sou eu. E essa pessoa vai me levar aonde eu quiser. Não é onde as pessoas querem. E, portanto, cruzando, se eu tivesse que deixar uma mensagem para os jovens, e isto também e esta conversa também é sobre isso, deixar pistas de sucesso ou que as outras pessoas, que os jovens possam replicar, é nunca deixem que ninguém contamine os vossos sonhos. Nunca deixem que ninguém vos impeça de sonhar. Nunca permitam que ninguém vos impeça de alcançar os vossos sonhos. Mas também há outra parte da moeda. Quem sonha e quer efetivamente conquistar os seus sonhos tem que trabalhar. E o trabalho exige consistência, exige disciplina, exige método, exige rigor. E sonhem, eu costumo dizer isto: trabalhem 3 vezes mais na medida da vossa capacidade de sonhar. Ou seja, se vocês querem, se o vosso sonho é ir aos Jogos Olímpicos, sentem-se e parem. O que é que os outros atletas estão a fazer que eu posso superar-me, que eu posso ser maior? E incluam nisso o aspecto mental, incluam nisso o treino mental, incluam nisso o vosso tempo e as vossas rotinas, onde vocês vão encontrar a vossa calma. No meu caso é praticar yoga e meditação todos os dias, é praticar processo de visualização e de imagética antes dos treinos e antes das competições. Antes de qualquer competição, não interessa se é o campeonato nacional, que eu tive a felicidade de 5 anos depois renovar o título de campeão nacional que tinha sido conquistado em 2011, portanto, long time ago, e passado 5 anos desta interrupção
de carreira devido aos problemas de saúde mental que eu tive, consegui porque apostei na minha saúde mental. Uau, sério. Uau. Porque tive o cuidado de procurar opções, porque tive o cuidado de pensar além, ou seja, olhar para as minhas condições. Isso também é muito importante, que é, eu nunca vou ser um judoca, ou seja, em termos técnicos, eu sei que nunca vou ser, que esse não é o meu ponto forte. Em termos genéticos, eu sei que tenho uma boa genética, se bem que o meu corpo neste momento também já é um corpo mais maduro, para não dizer velho. já é um corpo com algumas lesões, já é um corpo muito treinado. E portanto também o conselho que eu deixo para os jovens é: o que é que eu tenho que sei que vou melhorar, qual é o meu ponto forte, quais são os meus pontos fracos, e nos pontos fracos não se foquem demasiado em trabalhar os pontos fracos. Na minha opinião é trabalhar os fortes para torná-los ainda mais fortes, que é para se tornarem invencíveis. Eu acho que um dos grandes problemas ou um dos grandes problemas que eu vejo no judo em Portugal, não sei como é que é nos outros países, é que os judocas mais novos querem ter o shimata do Ono, querem ser acrobatas como o Zantaraya, querem ter a explosão do Jorge Fonseca, querem ter a multiplicidade de técnicas da Tel Monteiro. Vocês não são essas pessoas. Vocês não são essas pessoas. Portanto, foquem-se em vocês. O que é que vocês podem acrescentar de novo, de essencial ao desporto que vocês amam? Sejam sobre os vossos sonhos, sejam sobre vocês. Não tentem ser outras pessoas. Não tentem... Isso foi uma coisa que eu nunca tentei ser. Eu nunca tentei ser ou copiar o judo de outros judocas. Eu respeito imensos judocas, sobretudo aqueles que eu considero que têm uma mentalidade muito forte, porque eu, acima de tudo, eu sou um competidor. Eu não sou... Eu primeiro sou competidor, depois sou judoca, porque psicologicamente eu sei que sou mais forte que os outros. Eu sei que sou. Não é preciso... E mesmo que as outras pessoas não acreditem nisso, para mim não me interessa. Para mim interessa-me aquilo que eu acredito. E eu sei que mentalmente eu sou o judoca mais forte psicologicamente que há neste momento em competição. Uau. Porque com os desafios de saúde mental que eu tenho diários, ainda ontem tive que travar um ataque de pânico. Com a exigência que um desporto como o judo tem, o processo de resistência de 5 anos, e durante esses 5 anos ouvir as pessoas a refletirem as suas dúvidas em ti, porque nós não, quando dizemos tu não és capaz, nós não estamos a dizer àquela pessoa que ela não é capaz. O que nós estamos a dizer àquela pessoa é que na situação dela e com as circunstâncias dela e com o background que ela tem naquele momento, se elas estivessem na nossa posição, elas não tinham a coragem de tomar a decisão que nós estamos a tomar. Porque nós nunca falamos para os outros, nós falamos sobre nós e para nós. É por isso que eu digo, quando me perguntam: acreditas que eu vou aos Jogos Olímpicos? Muitas pessoas perguntam-me isto. E eu pergunto-lhes: tu acreditas que vais aos Jogos Olímpicos? E não é o acreditar de boca, é o acreditar no terreno, com ações. Uma pessoa que quer ir aos Jogos Olímpicos não chega atrasada aos treinos. Uma pessoa que quer ir aos Jogos Olímpicos está sempre a horas no treino. Uma pessoa que quer ir aos Jogos Olímpicos, está antes do treino para fazer os alongamentos, faz os seus alongamentos no final. Ou seja,
eu não preciso de estar nos Jogos Olímpicos para atuar como se estivesse lá está. Lá tá. É por isso que a frase para mim, fake it until you make it, faz todo o sentido, que é age como se já fosses. Ou seja, e essa é a mentalidade que eu considero que um atleta de judo e um atleta que queira alcançar grandes resultados desportivos e que seja e queira ser melhor que a maioria e que queira se destacar tem que ter. Que é, no início, ninguém vai acreditar em ti. Ninguém. Ninguém. Ninguém vai acreditar em ti se tu não tiveres uma qualidade que se destaque no desporto. E normalmente as pessoas levam muito para a parte técnica. Ele é muito técnico. Ele é... Quantos judocas técnicos eu já não bati? Quantos judocas... Principalmente quando eu luto contra japoneses, o quê? Eu vou ter uma melhor pega que o japonês? Eu vou ter melhor técnica que o japonês? Não vou ter, porque eles, para além de começarem tendencialmente muito mais novos do que eu, estão no país do judo. O judo veio de lá. Então eu tenho que me concentrar naquilo que são as minhas características de base, de fundo, que eu sei que sou melhor. E eu sei que quando eu vou lutar com alguém, psicologicamente, eu estou sempre melhor que aquela pessoa. Depois, isso não significa estar psicologicamente melhor que aquela pessoa, não significa que eu vá ganhar aquela pessoa. Significa que eu estou preparado para ganhar e para perder. E a maioria dos atletas prepara-se única e exclusivamente para ganhar. Ou seja, bom, primeiro que assim, né, quem está assistindo essa entrevista vai ter que, muitas vezes, o número de insights que você deu numa resposta, acho que assim, a pessoa vai ter que voltar para a pessoa que está assistindo aqui, cara, volta, anota, pega o mindset, porque o número de crenças empoderadoras que foram faladas numa única resposta foi assim incrível. Foi, foi, foi sensacional. E tem alguns pontos que eu achei muito interessantes que muitas vezes a gente está tão preocupado em ver o que os outros estão a fazer que nós esquecemos de colocar em prática, de impor aquilo que nos faz únicos. Isso eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso isso, né? Agora, tem uma questão aqui, voltando naquela questão, naquela situação lá da enfermeira, quando ela acendeu essa chama, do tipo, não vai dar. Eu penso que isso reflete muito o pensamento atual que existe no próprio campo da psicologia. Existe uma palavra, uma única palavra, que se eu, como um profissional da saúde mental, se eu falar essa palavra, colocam assim um crucifixo na minha frente, já me prendem assim e pronto. Que é a palavra cura. Não existe palavra tão tabu no campo da saúde mental, a nível profissional, como cura. Porque quando você vai fazer uma consulta, você vai realizar uma sessão e tal, a palavra que é utilizada é vamos aliviar, nós vamos mitigar os efeitos de tal sintoma, não sei o quê. A gente não está preocupado em resolver, a gente está preocupado em aliviar um paliativo ali. Agora, se nós, como profissionais da saúde mental, nos limitamos, nós colocamos um teto no aliviar, como é que eu posso esperar que alguém crie a expectativa de ser curado se nem eu acredito na cura? Então, a minha pergunta para você, sério, no teu ponto de vista, lembra que nós estamos aqui falando sobre crenças. O campo da saúde mental, no teu ponto de vista, desistiu da cura? Bem, muito obrigado por essa resposta, por essa pergunta e por me permitires advogar sobre esta questão. Na verdade, quem me conhece não vai ficar surpreendido com aquilo que eu
eu sou uma pessoa que eu gosto de funcionar com a verdade, mesmo que seja a minha verdade e o meu ponto de vista, e eu sinceramente acho que penso nesta possibilidade fortemente, que é uma pessoa, primeiro um profissional de saúde, seja ele de que campo for, tem que considerar que o vínculo que o paciente vai estabelecer com essa pessoa, que sou eu, que vou ser futuro psicólogo e psiquiatra, que és tu, Caio, que és, entre outras coisas, psicoterapeuta. É como se fosse eu acredito que eu estabelecerei com os meus pacientes um vínculo embriónico, quase maternal, porque aquela pessoa acredita vividamente que tu tens um conhecimento que ela não tem e é por isso que ela está a recorrer a ti. E é por isso que nós deixamos a nossa saúde aos profissionais de saúde. Se eu tiver com uma dor de cabeça, não vou falar com um economista. Isto não faz sentido. E tendo por base esta tese, eu sinceramente acho que os profissionais de saúde que desistiram da cura são profissionais que gostam, que na minha perspectiva, para além de se contentarem com o óbvio, que é aliviar, são profissionais que não são ambiciosos do ponto de vista de ir mais além, não são profissionais, e desculpem-me da minha perspectiva, que nem sequer tenho uma licenciatura completa, mas existe uma mediocridade da parte dos profissionais de saúde que, que desistiram da cura, porque se temos provas dadas, e eu acredito que sou uma dessas provas, é que a mente tem um poder curativo imenso. O nosso organismo, de acordo com os processos de homeostasia, consegue resultados incríveis. Se eu tiver com calor, o meu corpo começa a suar e a minha temperatura vai baixar. E isso também, se esta consciência for transportada para o âmbito da saúde mental, eu sei que numa competição, se eu tiver a sentir menos energético, se eu fizer uma meditação antes, porque em mim a meditação tem esse efeito, eu fico mais ativo. A respiração da meditação, o compasso, a atenção focada na respiração, faz com que eu me ative. Eu quando quero dormir, quando eu sei que vou dormir menos, eu faço uma meditação antes de dormir. Porque sei que vou dormir menos e então a meditação já me vai preparar para o sono, todo o sono que eu vou ter vai ser em qualidade. Embora seja menos. E isto para dizer o quê? Para dizer que os profissionais de saúde têm que ter muita atenção, e especialmente no que toca à saúde mental, que lidamos com crenças, lidamos com crenças, mas são crenças estruturais, são crenças extremamente vinculadas, não só com a maneira como a pessoa percepciona o mundo, mas sobretudo e essencialmente com traços de personalidade. Não é? A cura na saúde mental, o que me faz a mim um caso de sucesso é efetivamente eu acreditar no poder da cura na minha mente. Sempre acreditei. Sempre acreditei a partir daquele momento em que a enfermeira disse que eu não ia ter a minha vida de volta. Mas isso sou eu que funciono desta maneira. Sim. E você... por favor, por favor. Não. Ia só acrescentar. E aquelas pessoas que
não filtram a informação que lhes chega ao coração e aos ouvidos. E Que um você. simples não é um não à partida. Não, sim. E se eu fosse uma dessas pessoas, será que eu estava hoje onde estou hoje? Tenho dúvidas. E é isso que os profissionais de saúde não é também por expectativas irrealistas, não é? Do género, eu se tivesse um surto psicótico há um dia atrás, daqui a um mês estás ótimo, estás a trabalhar, estás a competir, como se nada fosse. Não, nós sabemos que a estrutura do nosso conectoma leva mais tempo a recuperar do que outras estruturas do nosso corpo. Nós Perfeito. sabemos que o cérebro demora mais tempo e os neurónios demoram mais tempo a recuperar de traumas, sobretudo quando estão relacionados com processos psiquiátricos. Nós sabemos isso. Mas é tendo provado essa informação e acreditando no poder curativo da nossa mente que os profissionais de saúde deveriam parar de ser pouco ambiciosos, medíocres e preguiçosos. Que eu acho que não há nada mais. É como dizer. E todas as pessoas que têm uma ideia nova já sentem isso, que é. Aqueles cientistas, Galileu Galilei, Copérnico e filósofos que vêm com ideias assim mesmo gritantes para a época, são tidos como loucos. Mas isso é o mais fácil. Isso é o mais fácil de fazer. Quando nós vemos algo que é diferente da nossa realidade, que choca com as nossas crenças, é o mais fácil apelidar o louco, o maluco, o rebelde. Eu convido essas pessoas que têm esse tipo de mentalidades, quando são confrontadas com o novo, com o maluco, com o rebelde, tentem-se calçar os sapatos que o rebelde está a calçar. Boa. E se calhar poderão surpreender-se com... E tem mais um aspecto nisso daí, porque eu, no meu ponto de vista, não acho nem que você você não deve desculpas, porque somos profissionais, é o sistema de saúde que deve se adaptar aos atletas e não os atletas que devem se adaptar ao sistema de saúde. Portanto, a tua perspectiva, ela é muito importante para que a gente saiba a real, para que a gente saiba a verdade, como você estava a falar agora há pouco. Agora, sério, as pessoas, elas não sabem que elas podem... Por exemplo, você estava a falar agora há pouco sobre visualização, respiração, meditação. As pessoas não sabem que elas são capazes de ter o controle sobre a própria saúde mental. Elas não sabem disso. É um mundo completamente novo, porque qual é a visão da saúde mental? A visão da saúde mental que as pessoas têm é a visão, é a modalidade do tratamento, que é muito importante, obviamente, porque sem tratamento também a gente não avança na saúde mental. Então as pessoas pensam que o todo da saúde mental é eu ir lá numa sala, ou ficar ouvindo ali, você ficar conversando e tal, ou com um psiquiatra que vai te dar um medicamento, mas elas não sabem que existem coisas que você pode fazer no teu dia a dia para otimizar a tua saúde mental, que no caso é outra modalidade, que é a promoção da saúde mental. Portanto, nós temos a promoção, que envolve coisas como essa que você falou, essas que você comentou, e também nós temos o tratamento. Só que o que as pessoas conhecem é o tratamento, não conhecem a promoção. Eu gostaria de perguntar para você duas coisas aqui agora. A primeira é, como é que você pensa essa questão de promoção da saúde mental, no sentido de, assim como eu cuido do meu corpo no dia a dia, fazendo exercício e tal, eu cuido da saúde mental através de certas práticas, e
também a segunda pergunta é: você acha que esse foco que nós temos hoje no tratamento contribui para a manutenção do estigma que ainda é presente na sociedade? A resposta é sim às duas perguntas de maneira inequívoca. Como é que é possível, em pleno século, ano 2000, pleno século XXI, ano 2020, 2022, nós esquecermos de uma frase grega da cultura grega tão simples como corpo são, mente sã. Mas eu acho que esta frase, embora seja simples, cai num paradoxo, que é separa o corpo da mente e separa a mente do corpo. Quando, na verdade, o corpo é uma extensão da mente e a mente está diretamente conectada com o corpo. Não é possível um corpo doente ter uma mente saudável. E não é possível uma mente saudável ter um corpo saudável. Exemplos simples. Se o meu corpo está cansado, eu tenho mais dificuldade em concentrar-me. Eu tenho mais dificuldade em falar uma língua que não seja a minha nativa. Eu tenho mais dificuldade em fazer processos e tarefas que exijam destreza fina. Por exemplo, Sim. se eu estiver estressado, o cortisol, temos uma hormona, que é o cortisol, que é administrada, que é libertada para o nosso corpo. E se ela for libertada e se esse stress for muito intenso ou bastante elevado, o nosso corpo fica tenso. Por alguma razão, nós atletas a seguir a uma prova temos dores no corpo. E essas dores não é só da competição, também é das hormonas que, embora uma delas é a adrenalina, que nos prepara para o momento da competição, mas também temos há hormonas como o cortisol que vão ter influência em todos estes processos inflamatórios que ocorrem depois da competição. Até a ponto de poder danificar o próprio cérebro. Exatamente. Aliás, tivemos esse exemplo de um atleta de powerlifting que levantou 500 quilos. Foi o atleta que levantou mais peso, que ficou inconsciente. E ficou durante vários dias sem saber o nome das pessoas. Portanto, só nestes dois exemplos eu já consegui estabelecer a intrínseca relação que há entre o corpo e a mente, e a mente e o corpo. E na nossa sociedade, o grande problema é que nós separamos as coisas. Sim. Nós desejamos viver, é engraçado, nós desejamos viver em conexão, mas não buscamos a conexão. E para responder às duas perguntas, eu acho que nós temos muito que aprender com o Oriente. E na cultura indiana, na medicina, existe uma linha de medicina em que o médico indiano era despedido da aldeia se nada mais, nada menos, os aldeões ficassem doentes. Uau! Nós que interessante. Pagamos aos médicos quando nós estamos doentes. Ou seja, há não sei quantos mil anos atrás tinha-se uma base de saúde mental, de
de um modelo de saúde salutogénico, ou seja, que promovia a saúde. Nós em dia temos por base um sistema e crenças patogénicas, Sim, não é? até só uma pausa aqui, porque para as pessoas entenderem, o Célio falou de duas formas de pensar, que resumidamente é patogênico, é o sistema de saúde preocupado com o que há de errado no ser humano. Enquanto que no modelo, essa questão do salutogênico é como é que eu faço para promover saúde. Então, só para quem está assistindo ter mais clareza do que você tá a falar. São formas de pensar diferentes em relação à saúde. Por favor, Célio. Sim, e sem dúvida que com base nesses dois, as nossas crenças vão condicionar fortemente a maneira como nós atuamos e a maneira como nós vemos os outros e como os outros nos veem a nós. Você acha que esse foco no tratamento, mais essa forma de pensar patogênica, será que ela está a impedir que os atletas tenham interesse em buscar apoio, ajuda, ou ainda fiquem com aquelas ideias do estigma mesmo? Você acha que essa forma patogênica de pensar associada a esse modelo focado só no tratamento é uma barreira que impede os atletas de terem, porque existe um imaginário, existe uma ideia do que você ter o apoio de um profissional da saúde mental. Então, eu estava vendo um estudo específico, a título de exemplo, eu estava vendo um estudo específico com atletas de judô, uma população de 72 atletas, se eu não me engano, se não me falha a memória, foram estudados, e perguntaram, enfim, para os pesquisadores perguntaram para esses atletas por que eles não, enfim, não vão buscar o apoio desses profissionais, e mais de 3/4 desses atletas responderam que eles não sabem para que serve um profissional da saúde mental, e alguns deles apontaram essa questão do estigma, né? Então, esse modelo patogênico de eu olhar para uma pessoa e perguntar o que está errado com ela, e vamos consertar o que está errado. Porque o que a gente tem hoje é uma linha, imagina assim, a gente tem uma linha, aí num canto da linha nós temos o -5, no meio nós temos um 0, e na outra ponta nós temos um +5. O que nós queremos fazer hoje na prática é tirar a pessoa do -5 e colocá-la no 0. Só que nós também podemos fazer com que a pessoa saia do 0 e ir para o +5, e para o +10, para o +20, para o +50, para o +100. Só que os atletas não sabem disso, eu penso. Então, no teu ponto de vista, Océlio, esse modelo patogênico e focado no tratamento, será que isso está a impedir, a ser uma barreira para que os atletas, e aí, no nosso caso aqui, mais especificamente de judô, busquem o apoio no aspecto mental? Sem dúvida que sim. Eu comecei a trabalhar com um psicólogo. Eu sempre fui bastante adepto de novas ideias e buscar um novo conhecimento, e portanto quando eu tinha 18 anos e 5 anos depois é que tive o surto psicótico, eu fui buscar a ajuda de um psicólogo do desporto, porque considerei que era um fator que me podia tornar ainda mais forte, e de facto fez toda a diferença. Ou seja, profissionais como a Inês Vigário, que é a minha psicóloga, como tu, Caio, que és o meu psicoterapeuta, de facto, e a doutora Inês e a doutora Isabel Ribeiro, que é a minha psiquiatra, de facto
promovem saúde. De facto, fazem com que tu saias do meu caso, tiraram-me do menos 100 e puseram-me no mais 2000. Uau! Porque é um poder imenso que um profissional da saúde mental te pode dar. É passares do humano a super-herói, é tornar-te imbatível na derrota, como eu costumo dizer, nada te abala, nada te tu sabes que pode haver de todos os lados que aqui nada entra, esta solidez, esta consistência interna que é preciso. Os terapeutas de saúde mental são grandes facilitadores. E eu também acredito que o modelo de patogénico faz com que o atleta, porque na cabeça do atleta, erradamente, e na cabeça da sociedade, erradamente, o que é o atleta? O atleta é saúde, é brilhantismo, é um corpo em forma, é uma mentalidade vencedora, é... A máquina. Basta pensarmos que cada vez que nós treinamos, o nosso sistema imunitário baixa. Portanto, onde é que está a grandeza aqui? Onde é que está a saúde aqui? Eu costumo dizer, um bocado a brincar e um bocado a falar a sério, que se eu, no momento em que os meus futuros filhos quiserem ir para a carreira da alta competição, eu tiro-os do desporto imediatamente. A alta competição não dá saúde. E isso também é uma mensagem importante que eu quero passar aos jovens atletas que querem ir aos Jogos Olímpicos, porque a imagem que nós pintamos dos Jogos Olímpicos é que são tudo flores. Nós dizemos aos jovens, é difícil, mas são flores. É um difícil com flores. Quando chegas lá, não há flores. Há lesões, há frustração, há um corpo quebrado e quando eu digo corpo, falo também da mente, que são ostracizados, com pressão, com federações mal organizadas, com rivalidades dentro das próprias seleções, de atletas que estão na tua categoria e de atletas que não pertencem à categoria, rivalidade entre grupo masculino e grupo feminino. Há todo um sistema em Portugal que não apoia o desporto, que não seja o futebol. Há dificuldades e barreiras académicas para os atletas que querem se dedicar ao desporto de maneira séria. O trabalho, os atletas que têm que trabalhar, estudar e treinar, os trabalhos não facilitam os horários para que esses atletas possam conciliar as suas 3 atividades. Portanto, isto não são flores. Isto não são flores. E nós dizemos que é tudo flores. E a imagem idílica do atleta, com o corpo XPTO, com a mentalidade... Não, isso também não existe. Vamos falar da verdade. Vamos falar da verdade. E a verdade é que, maioritariamente, num estudo também realizado, eu não li esse estudo, foi falado a título numa consulta de psicologia com a Inês Vigário. Os homens têm mais dificuldade a procurar apoio psicológico que as mulheres no desporto. Sim. Porquê? Porque os homens são, né, nós somos inquebráveis, nós somos aqui de ferro, emoções isso é para mulheres. Não. Nós temos o Michael Phelps, que é o atleta com mais medalhas da história dos Jogos Olímpicos, inclusive com 8 medalhas de ouro na mesma disciplina, que é a natação, que veio falar dos seus problemas de alcoolismo, de depressão,
e que neste momento tem uma carreira ativa e diz que não quer perder mais nenhum irmão olímpico. Eu achei isto lindíssimo. Muito legal. Portanto, nós temos que falar. Aliás, eu considero que há certas coisas que deviam ser obrigatórias. Eu, para já, não estou a ponderar seguir uma carreira de treinador. Mas se for, também quero ser um facilitador de atletas que, sabendo da verdade, dizem assim, não, isto não são flores, é difícil e eu quero. Se eu tiver um clube, vai ser obrigatório os atletas que querem fazer competição terem um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra, o que eles quiserem, mas vão ter que ter um atleta um terapeuta de saúde mental a trabalhar com eles. Se quiserem fazer competição naquele clube, porque senão vão para os outros. Não é para os outros. Uhum. Ô, Célio, tem uma... quando eu apresentei essa pergunta é interessante. Quando eu apresentei essa série de entrevistas, eu apresentei um grupo de atletas e também amigos. Amigos que eu fiz ao longo da minha jornada como mentor, como treinador mental e tal. Quando você fala de um profissional da saúde mental e você pega as outras pessoas que esse profissional acompanha e os chama de amigos, existe uma relação de amizade, eu vejo que muitas pessoas começam a ficar profissionais, começam a ficar espantados, porque se eu sou profissional, eu não, tecnicamente, a crença é que eu não poderia estabelecer uma relação de amizade, porque não posso, sei lá, misturar as coisas como se eu não tivesse digamos assim, a responsabilidade e o cuidado de saber o que uma coisa é outra. Então, eu me afasto de você, me afasto de todos os atletas e não desenvolvo uma conexão profissional que poderia ser ainda melhor, porque existe a crença de que essa conexão não tem que existir. Então, eu, Caio, profissional, assim, nas minhas... o Caio exclusivamente treinador mental ou psicoterapeuta, e é isso e é isso, ponto, acabou. Eu não posso conversar com você, eu não posso ter bons momentos consigo, tomar um café e tal, porque isso atrapalha. Qual que é a tua visão sobre isso? Não, para mim, tudo o que tu falaste tem por base o fenómeno da contra-transferência, que é o terapeuta não conseguir ser isento e imparcial nas, nas tomadas de decisão e de informação e de perguntas que faz que participa com o seu cliente, com o seu amigo. Para mim, o fenómeno de contra-transferência ou a isenção este separatismo entre... Lá está. Nós vivemos numa sociedade extremamente fragmentada, não é? Nós ainda temos aqui... Eu às vezes pergunto-me se sou eu esquizofrénico ou se vivemos numa sociedade esquizofrénica, não é? Porque nós ainda vemos... Eu na escola sou aluno. Eu em casa sou filho. Eu no judo sou judoca. Eu com o Caio sou cliente do Caio. Eu com os meus amigos sou amigo. Onde é que fica o Célio? Não é tão mais fácil se eu for o Célio na escola, o Célio com o Caio, o Célio com os amigos, o Célio no judo? Estamos a falar de união, estamos a falar de agregação. Isto para começar. Por outro lado, quando nós acreditamos que não há contra-transferência num profissional que é separatista, por assim dizer, eu acho que nós estamos
estamos a olhar para a saúde mental de uma perspectiva muito imatura, não é? E de facto, acho que o papel de Freud foi muito importante e é dele que vem este fenómeno da contra-transferência. É bastante importante, mas isso era importante no momento em que as regras naquele contexto, com aquele background, faziam sentido. Porque também há esta coisa na saúde mental, que é as grandes sumidades não se questionam. Ah, sim. O conhecimento, o que Sócrates disse, o que Platão disse, o que Freud disse, o que Carl Jung disse, está dito e não se muda. Quando a ciência vem do questionamento, né? Não, para quê? Então, para que eu penso assim, eu acho que hoje em dia também há uma mediocridade e um estado de latência na própria ciência, porque o que eu ler um paper sobre consciência ou sobre outro tema qualquer na saúde ou na ciência em geral, na minha opinião, é um bocado aborrecido, porque é a reformulação da reformulação da reformulação da reformulação da reformulação que foi dita há 500 anos atrás. Parece que não temos ideias próprias, parece que temos medo de questionar aquilo que foi dito há 500 anos atrás. Então, perde-se a essência da ciência. Virar um dogma, né? Virar um dogmatismo científico. Exatamente. E eu acho que todos nós, e atenção que para mim religião e espiritualidade são duas coisas diferentes, mas na religião é que há dogmas. Por isso é que a religião foi um dos grandes opositores e que atrasou o progresso da ciência, porque o que a ciência defende, muitas das coisas vão contra os dogmas da religião. Mas, Célio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Um pouquinho para trás, eu bati assim na tecla bastante do estigma, porque é a principal barreira. Mas por que os teus colegas atletas, e inclusive atletas olímpicos, eu vou generalizar aqui, tá? Mas você vai perceber o teor da pergunta. Por que os teus colegas atletas, o que ainda impede deles acessarem profissionais, ou buscarem ou terem acesso a profissionais de saúde, e o que é um facilitador, ou seja, o que é barreira e o que é facilitador no teu ponto de vista? Bem, eu vou ser bastante prático, simples e tocar com o dedo na ferida, porque nós não estamos aqui para dizer o que é bonito. Uhum. Eu estou aqui para defender a minha de verdade. E, portanto, o que eu acho que faz com que os atletas não sejam e não procurem saúde mental nos terapeutas de saúde mental é falta de visão, hipocrisia e mediocridade. Falta de visão porque um atleta hoje tem que saber que mais do que nunca os processos psicológicos têm 90% da importância na competição. Depois, hipocrisia, porque nós atletas somos o motor da sociedade. Se nós não olharmos no dia em que eu deixar de me ver como motor social, eu vou deixar de ser atleta. Portanto, nós temos o dever de ter ações que promovam o desenvolvimento da sociedade.
E depois mediocridade porque o atleta que não quer apostar na saúde mental, na sua saúde mental é eu basta treinar o corpo, eu sou muito forte, eu sou muito bom e assim é que vai ser. Isso funcionava no tempo em que os Jogos Olímpicos foram criados. Hoje em dia já se passaram não sei quantos mil anos. Let's Sim. move on, let's upgrade. Adorei isso. E depois, a parte de o que pode ser um facilitador é entrevistas como as que nós estamos a fazer e um agradecimento a atletas como Naomi Osaka do ténis, Simone Biles da ginástica, Michael Phelps da natação, como eu já referi, Barbara Timo do judo, que vêm a falar das suas batalhas no âmbito da saúde mental. Portanto, atletas a falarem das dificuldades de atletas no âmbito da saúde mental. Depois as federações, os clubes, as organizações mundiais responsáveis por esses mesmos, pelas dinâmicas e pelos fenómenos desportivos a nível mundial, interessarem-se efetivamente pelos atletas e estarem menos interessados com os seus bolsos e com o dinheiro que os atletas lhes vão render. Porque é isso é sobre isso que nós estamos a falar. Estamos a falar de dirigentes que não se preocupam efetivamente com o bem-estar dos atletas. Porque eu acho que o que faz homens, o que diferencia uma criança de um adulto é que os adultos são responsáveis por pessoas. A criança não tem essa maturidade. Então, se eu dirijo, se eu estou no comando, se eu escolho uma profissão que tem a capacidade de influenciar outras pessoas, então eu tenho que ser capaz de tomar conta dessas pessoas. E nós, quando temos uma criança, não nos preocupamos só a alimentá-la, a colocá-la a dormir e a levá-la à escola. Não, nós passeamos com ela, nós falamos com ela, nós brincamos com ela, nós queremos saber como ela está, perguntamos o seu dia a dia. E a pergunta que não é feita a nós atletas, pelos dirigentes, como é que vocês estão? O que é que vocês precisam? Essa pergunta nunca nos é feita. A nossa realidade são três. Quando ganhamos, os dirigentes estão ao nosso lado para tirar fotografias. Quando perdemos os apoios por parte desses dirigentes. E quando queremos lutar pelos nossos direitos, esses dirigentes são os principais obstáculos aos nossos direitos. Essas são as três realidades do atleta. Então, eu quero explorar um pouco isso, então. Imagina o seguinte, vamos pensar o seguinte, numa relação profissional entre um atleta e um treinador, por exemplo, para começar, a gente tem que pensar que existe uma relação de longo prazo. Se você parar para pensar, um ciclo olímpico por si tem 4 anos, é muito tempo. Se eu sou o teu treinador, o que você, treinador hipoteticamente, se eu sou o teu treinador de judo, o que você espera de mim em termos de características, de postura, o jeito, assim, o mindset, talvez, que valores, crenças, posturas, atitudes, você, como um atleta, espera de mim nessa situação hipotética como um treinador de judo? O Célio, de 18 anos, respondia-te que queria que tu me tornasse um atleta mais forte. O Célio, que tem quase 30 anos, responde que a minha expectativa para mim, enquanto treinador, e é estas características que o Miguel Santos, que é o meu atual treinador no Sport Algés da Fundo, tem, é que me torne uma pessoa melhor.
Porque se a pessoa não está bem, o atleta nunca vai estar bem. Como é que eu vou para uma competição com que state of mind, com que mindset, por mais forte que isso seja, por mais forte psicologicamente eu seja, se estou com problemas financeiros em casa, se não tenho onde dormir, se a minha mãe está doente, se o meu pai morreu. Nós estamos a lidar com pessoas. É isso que os treinadores, dirigentes, presidentes, países, nações, mundo têm que perceber. Entendi. Nós estamos a lidar com pessoas. As pessoas são todas diferentes. E espero outra coisa com 30 anos. Espero que o treinador que tu és comigo, que tu não sejas com o meu colega Pisco, que não sejas o mesmo treinador com o meu colega Pedro Lima. Ou seja, um treinador tem que ter a capacidade de ser vários treinadores num próprio. Numa só pessoa. Peço desculpa. Sim. Porque se o meu treinador comigo vai-me dar ordens de comando para que eu cumpra sem perguntar o porquê, já sabe que comigo está... Não vai dar certo. Está queimado. Todos os treinadores que eu despedi no passado foi por causa disso. Uhum. Há atletas que querem ser máquinas, que é tu dizes que é para correr 100 metros, eles correm 100 metros sem problema. Ou seja, o atleta, respondendo à tua pergunta, eu espero que os treinadores tenham a capacidade de olhar para os atletas como pessoas, privilegiar sempre essa pessoa e que tenham a capacidade de, neles mesmos, não se... terem a capacidade de, neles mesmos, serem vários treinadores. Boa. Então, para a gente ir para os momentos finais dessa entrevista aqui, eu penso assim que as federações e tal, o modelo que é feito hoje a nível global, ele também não deixa de ser um reflexo do próprio mindset do sistema de saúde como um todo. Então, se as coisas são assim nas federações, é reflexo de, em parte pelo menos, é reflexo de como a saúde mental é pensada no mundo. Então, como é que você... agora eu sou um gestor. Eu sou um gestor de uma federação e você, Célio, tem a oportunidade, ou melhor, ainda melhor, imagina que você está à frente de vários gestores de federações e tal, e você tem a grande oportunidade, a chance de ouro, de convencê-los a implementar programas de treino mental, de saúde mental, nas federações e organizações de judo. Como é que você faria para me convencer e convencer os meus colegas gestores a fazer isso? Muito simples. Querido gestor, querido Caio, se tu estás no papel em que estás, é porque existe um Célio Judoka, porque existe uma Serena Williams tenista, porque existe um Cristiano Ronaldo futebolista, porque existe um Michael Phelps da natação. Se eu não tivesse aqui, se eu não tivesse tomado a decisão de envergar e ser sério e comprometido no meu treino, tu não terias a oportunidade de me gerir. Boa. Portanto, o que eu te digo é encara a tua missão e a tua gestão e a tua administração de gerir-me em como pessoa, colocando-me sempre e em primeiro plano. Porque é isso que os pais fazem com os filhos. E eu pergunto-me, se eu fosse teu filho, será que tu ias cuidar de mim como estás a cuidar atualmente dos teus atletas? Excelente. Agora, sério, para a gente encerrar, existe alguma mensagem final
que você gostaria de compartilhar nessa entrevista? Palavras, considerações, uma mensagem final para que a gente possa encerrar? Claro que sim. Queridos atletas, nunca se esqueçam de se divertir ao longo da jornada. Tudo ficará mais simples, tudo ficará mais fácil. E abracem esta missão, que é ser atleta, que é ser veículo e promoção de desenvolvimento pessoal, humano e social. Não te esqueças, sê sobre os teus sonhos, nunca digas a ninguém aquilo que são os teus sonhos. Be about it. E just go. Just go. Ótimo. Pessoal, Célio Dias, muito obrigado pela oportunidade incrível. Essa entrevista ficou maravilhosa. Eu quero te agradecer demais e que você, nessa tua missão, nesse teu propósito, inspire pessoas e conscientize-as da importância da saúde mental. Célio, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Caio. Foi um prazer falar contigo.